Pode se assentar. Eu confesso para vocês que eu preciso me controlar. Eu preciso me controlar às vezes. Tempos atrás nós estávamos em Rondonópolis. E numa noite como essa, num domingo, eu esqueci que eu estava no meio das pessoas. Eu achei que eu estava só eu e Jesus. E o pregador da noite era o Versilei. E quando eu me dei conta, tinha passado mais de horas. E o Versa estava com aquela cara dele fechada de homem de Deus, de unção. E eu falei, eu vou ter que pedir perdão para o pregador depois, porque eu tomei muito tempo da mensagem dele. E ele com aquele jeito manso, ele subiu na plataforma. Obrigado. Com aquele jeito dele assim, ele disse, há muita unção nesse lugar. Aí o meu coração, ufa. Ainda bem que eu não irritei o pregador da noite, pensei. E depois a gente ficou conversando um tempo. E a adoração, ela abre os céus. Eu entendo que aqui nós estamos para servir. Mas quando eu estou no meu quarto, eu não fico com o violão na mão. Às vezes, esses tempos atrás que eu ministrava muito pouco, os calos foram embora, e quando eu ia tocar eu sofria porque o dedo doía demais, porque eu não pego o violão na minha casa, eu não entro para o meu quarto com violão. Eu não preciso de violão para adorar a Deus, eu só preciso ligar o meu coração ao dele. Ali eu canto, ali eu choro, às vezes eu danço, eu me alegro, eu fico de pé, eu deito, eu ajoelho, eu choro. Eu vou viajando pelas escrituras, vou viajando pelas histórias que a palavra de Deus mostra. É como que ele vai me mostrando um filme, e eu vou vendo tudo aquilo, e eu sei que eu não preciso de séries, eu não preciso de filmes. Quando eu adoro a Deus, Ele me leva de volta naquelas histórias. Um povo transitando no deserto. Eu vou imaginando tudo aquilo, eu vou viajando em tudo aquilo, e eu vou conhecendo o meu Deus. E às vezes Ele me fala só uma frase pequenininha, como às vezes Ele falou uma vez assim: o povo não entendeu e não percebeu que a rocha os seguia no deserto. E eu fiquei imaginando, como assim? Como que 3 milhões de pessoas não prestaram atenção que uma rocha estava seguindo eles? Isso quer dizer que a rocha, ela sutilmente, ela ia, o povo transitando aqui, caminhando aqui, e você imagina que uma rocha ia lá distante, a rocha caminhava com eles. Oh, 3 dias não temos água, Moisés, não temos água, Moisés, que será de nós agora, Moisés? O Senhor, Moisés, fala com a rocha. Mas que rocha? Olha lá a rocha. E Moisés foi lá e a rocha deu água para eles. A rocha caminhava com eles. Sabe, eu fico imaginando essas coisas. Adorar a Deus é isso. É você entrar no lugar santo, e ali você começa a caminhar com Ele, e Ele vai te mostrar. Eu amo isso. Isso é o que Ele fez com Moisés naquele dia. Moisés estava lá no alto da montanha. Moisés disse assim:
Senhor, eu posso ver tua face? E o Senhor disse: Moisés, ninguém vê minha face e vive. Mas eu quero, Senhor. Moisés, você pediu uma dura coisa, mas vamos fazer assim. Está vendo aquela rocha? Aquela penha? Há uma rachadura nela. Vamos fazer assim, Moisés. Eu vou te colocar na fenda da rocha. E isso nos diz algo. Jesus disse assim, séculos depois: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Moisés queria conhecer mais do Pai. E o Pai falou assim: Moisés, você precisa conhecer primeiro o Filho. Está vendo aquela rocha ali? Eu vou te colocar dentro dela. E aí o Filho vai te mostrar quem eu sou. E o Senhor colocou a mão e passou. E a Bíblia diz que Moisés viu as costas de Deus. Sabe, por essa paixão de Moisés, por essa fome de um homem que olhava e falava: Senhor, obrigado pela nuvem, obrigado pela coluna de fogo. Deus, obrigado porque os nossos pés caminham nesse deserto e eles não incham. Obrigado porque as nossas roupas não envelhecem. Senhor, obrigado porque não há um enfermo. Obrigado por ter nos tirado do Egito com braço forte e mão poderosa. Obrigado porque você nos tirou de lá e nos tirou de lá. Éramos escravos e o Senhor nos tirou de lá, o povo mais rico da terra, porque a riqueza do Egito foi entregue na mão dos hebreus. As pessoas pegavam e davam os bens, os tesouros. Toma, leva, vai embora, vão embora daqui, vão embora daqui. E eles saíram do Egito de escravos a um povo rico na terra. Mas Moisés olhava e falou assim: Senhor, eu acho que tem mais. Será que eu poderia? É muito bom, Senhor, subir na montanha. É muito bom ouvir tua voz. É maravilhoso sentir a tua presença rodeando-me aqui no alto dessa montanha. Mas eu queria ver a tua face. Eu te digo uma coisa: a fome, ela cria precedentes para as gerações futuras. E então, quando Moisés está ali na fenda da rocha, ele viu o passado de Deus. As costas significam o passado de Deus. Você só lê ali, e é por isso que eu digo que a adoração te faz viajar. Às vezes eu conversava com o Vesilei, converso com o Moacir, eu falo assim: cara, eu não sei se as minhas pregações são teologicamente corretas, mas eu só posso contar daquilo que eu vivo e eu convivo e aprendo. Paulo disse assim: e eu recebi do Senhor, e algumas coisas eu recebo do Senhor. E eu entendi que naquele momento, na fenda da rocha, aquele homem chamado Moisés, que tinha fome por conhecer um pouco mais daquele que falava com ele. Você só lê lá e você percebe que ali Moisés escreveu assim a respeito de Deus grandioso, poderoso, misericordioso. Mas eu entendo que ali Moisés, ele viu muita coisa. O que para você, imagina uma coisa: quanto tempo leva um passo de Deus? Naquele instante, na fenda da rocha, Moisés, ele viu uma coisa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, ela era sem forma e vazia. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não estava lá no dia que Adão foi criado, mas aquele dia ele viu o passado de Deus. E aquilo que Moisés viu serve para nós hoje. Eu me lembro de um outro homem chamado João. Só ele escreve a respeito de si mesmo. Os outros não deram essa casquinha para João, mas João disse assim: eu era o amado.
Os outros falavam, não sei não, esse João aí é muito, ele se acha muito, mas João escreveu assim: João, o amado. João era aquele que Jesus estava lá sentado, ele ia e colocava a cabeça no colo de Jesus. Ele chegava atrasado, estava todo mundo assentado, de repente chegava João e falava assim: ó, desculpa aí, mas desse lado ou desse lado, um desses lugares é meu. O lado dele é meu, eu vou ficar do lado dele, porque ele queria mais. João, o amado, ele viveu mais do que todos os outros, e ele tinha um anseio, uma paixão. Quando eu vejo as palavras de João na epístola dele, escrevendo assim: olha, aquele que nós vimos, aquele de quem nós ouvimos, vocês não estão entendendo, aquele que as minhas mãos tocaram do verbo da vida, é dele que eu estou falando. Esse homem foi pegado, lançado em tachos de azeites fervendo, e ele não morria. E quando retiravam ele de lá, ele olhava para as pessoas e falava assim: vocês precisam amar, vocês precisam amar, vocês precisam conhecer o amor de verdade. Não havia como matá-lo. O amor não morre, não se mata o amor. A morte não tem poder contra o amor. 3 coisas permanecem na terra: fé, esperança e o amor. A maior delas é o amor. Lança esse homem num lugar isolado, que ele não vai pregar para mais ninguém, sua voz não será ouvida por mais ninguém, ninguém mais saberá da história desse homem. Largue esse homem num lugar isolado, no ermo do mundo, para ninguém mais saber notícia desse cidadão. E é lá nesse lugar, na solidão, na quietude, um belo dia, João acorda e fala assim: ô Senhor, é tão bom estar na tua presença. E de repente os céus se abrem, as cortinas se abrem, e ele disse: eu vi os céus abertos. Você lembra? João, o amado, ele amava Jesus, e ele viu coisas que dizem respeito ao final de Deus. Ele viu o final. Deus mostrou o futuro. E um dia eu estava adorando e o Espírito Santo falou assim: agora, filho, eu estou procurando por aqueles que vão andar na minha presença, e eu vou poder dizer a eles tudo o que eu desejo fazer nesses dias, porque eu edificarei uma igreja que as portas do inferno não vão prevalecer nela. E é sobre esse povo que a história está restrita a nós hoje. Quem subirá a montanha? Quem desejará e haverá em seu coração uma fome tal, além dos demais, para que se aproxime dele e ouça e veja coisas que os outros não vão conseguir ver, e eles vão descer de lá e vão falar coisas que vão estremecer o coração dos filhos de Deus. Então eu decidi viver para viver a partir desse lugar, a partir dos pés do Senhor, a partir da sua presença, a partir dos meus joelhos dobrados ali. Isso é a nossa vida, esse é o nosso chamado. Se não for para viver assim, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Essa é a minha vida, é por isso que eu vivo. Vivi por outras coisas já nessa vida, hoje eu vivo por Ele. Eu sou feliz com tudo que Ele me deu e tudo que Ele tem me dado, mas eu amo a presença do Senhor. Sabe, no céu nós vamos nos dar conta do que isso tudo significa, do significado de tudo isso. Nós vamos olhar e sim, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque nós olharemos para aquele que nos amou primeiro. Então, a adoração começa quando você abre seus olhos pela manhã. Você abre seus olhos e você começou a adorar a Deus. Você começou a sua jornada.
abrir os olhos pela manhã, você deve fazer como o Benihim fez, o primeiro bom dia para ele. No último momento da sua cama, na sua hora de dormir, o seu último boa noite é para ele. E no decorrer, entre uma coisa e outra, ame-o de todo o seu coração. Ah, mas eu trabalho o dia todo. E quem diz que trabalhar o dia inteiro é um empecilho para amar a Deus? Ah, mas você não sabe como a minha vida é corrida. E quem diz que uma vida corrida é um empecilho para você amar a Deus? Fechar a porta do quarto não é entrar num quarto, numa casa. Ah, você pode fechar a porta dos seus olhos por segundos e dizer: eu te amo, Jesus. Abre os olhos de novo e continue na frente do seu computador trabalhando. E dali a pouco você fecha os olhos de novo, fecha a porta do quarto, fecha a janela de tudo e diz: Senhor, como eu posso fazer para te amar mais hoje? O que você quer mais de mim hoje, Senhor? Isso é adoração. O Senhor está procurando por esses. Eles são incansáveis. Eles não se deixam vencer pelo dia a dia. Eles não se deixam vencer pelas más notícias, mas eles aprenderam a viver pelas boas novas, pelas boas notícias. E aí de repente o Espírito Santo pega um versículo lá e ele traz para você, puf, cai no seu coração e você fala: nossa, Senhor, eu já li esse versículo 300 vezes, eu vi 450 mensagens falando disso e eu não entendia que era assim. Porque quando o Senhor fala, é melhor do que qualquer homem falando, é melhor do que qualquer pregador pregando. Quando Jesus diz uma coisa para você, não há céus, não há terra, não há abismo, não há profundidade, não há altura que vai separar as daquela palavra. Porque essa palavra é lançada nas profundezas do teu espírito, e lá o teu inimigo não vai roubá-la, ele não pode roubá-la. Sabe, uma mensagem que você ouve de um pregador, de um CD, de alguma forma, ela pode ser roubada, mas quando Jesus fala com você, quando o Espírito Santo fala com você, isso jamais será roubado. São fundamentos eternos plantados no seu espírito. E eu entendi que essas pessoas se tornam os filhos de Deus inabaláveis. Elas vão se tornando. Porque se eu te falar uma coisa, você pode andar sobre essa palavra e essa palavra pode ser uma verdade. Mas se por algum momento uma aflição, uma circunstância, ela confrontar essa palavra, você vai se lembrar de mim. Ele falou, será que era de Deus mesmo ou não? Ele falou, será que era de Deus mesmo ou não? Mas quando Jesus fala com você, pode vir a circunstância que for, a aflição que for, a fornalha que for, a cova que for, você sabe que quem falou com você foi Jesus. Foi Jesus que falou com você. E isso é o que o Senhor está procurando fazer nesses dias. O Senhor está falando com o seu povo. Ele não disse que estava procurando pastores, pregadores, ministros de louvor, apóstolos, profetas, evangelistas. Ele não disse: o meu Pai procura por grandes homens de Deus para mover sobre a terra e chacoalhar as nações. Não, o meu Pai procura os adoradores verdadeiros. E aí Jesus acabou com Satanás ali, porque Satanás olhava um profeta e falava: vou segurar ele. Satanás olhava um rei e falava: eu vou segurar esse homem. E você leu, talvez inúmeras vezes na sua Bíblia, que os filhos de Davi que sucederam ele no trono, continuamente o Senhor falava assim: e fez esse rei o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Satanás ia lá, corrompia o coração do rei, e o rei corrompido, ele levava o povo a adorar ídolos, a adorar Baal, a adorar outros deuses. Mas quando Jesus diz assim: olha, o Pai não procura mais por profetas, o Pai não está mais procurando por sacerdotes, o Pai não está mais procurando por reis, o Pai está procurando adoradores verdadeiros. Satanás vai olhar para onde? Hoje tem 7 bilhões de moradores na terra, e eu te digo uma coisa: Satanás não pode deter o que o Senhor está fazendo. Jesus disse assim: olha, se vocês não louvarem, as pedras clamarão.
Eu te digo algo que nesses dias, se a igreja não ocupar o lugar da adoração verdadeira, Deus começará a fazer pedras clamarem. Sabe quem são as pedras? São aquelas pessoas que você nunca imagina que poderão vir a ser. Pois eu aprendi do Senhor algo, e digo de novo, talvez a teologia não me confirme, mas o Senhor me disse algo. Se a minha igreja institucional, se o meu povo reunido em templos, se eles não entenderem a minha visitação, eu vou começar a levantar pessoas nas esquinas, nos bares, em lugares improváveis. Aí um teólogo pode falar assim: isso é impossível, o Senhor não se move lá. Eu te digo uma coisa: o Senhor se move aonde quer, quando quer, como quer, sobre quem quiser. E esses virão às portas das instituições. Será que nós entenderemos quem serão? Se entrasse um travesti por essa porta aqui nessa noite, um homem vestido de mulher, com seus lábios pintados, qual seria a sua reação? Eu te digo algo: um travesti tem um pai, um travesti tem uma mãe, um travesti tem tio, um travesti tem tia, um travesti tem avó. E eu acredito que qualquer um desses pode estar com o joelho dobrado, orando e chorando e dizendo: Senhor, toca o meu filho, alcança ele, alcança ele. E um rapaz desse pode estar numa esquina da vida, às 2 da madrugada, ninguém dá nada para ele, mas um dia a avó dele olhou nos olhos dele e disse assim: meu filho, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. E não é o pastor que convence o ser humano do pecado, não é o apóstolo, não é a igreja, não são os pregadores. O único capaz de convencer o ser humano do pecado é o Espírito Santo. E quem pode dizer onde ele está? E aí o Espírito Santo, às 2 da madrugada, pega uma frase que foi plantada no coração daquele rapaz e diz assim, naquela solidão, ele diz assim: eu amo você, aqui não é mais o seu lugar. O que pode acontecer com um homem desse? A igreja vai dizer que ele precisa disso, e mais aquilo para ser um verdadeiro filho de Deus. O Senhor diz assim: não, há um coração quebrantado e contrito eu não desprezo, diz o Senhor. E eu entendi uma coisa: se você não se levantar para ocupar o seu lugar, não é uma questão de ameaça, é uma questão de posição. O Senhor, Ele está se movendo sobre a terra. Eu sei que esses se levantarão. A igreja acha que ela é importante. A igreja é instituição, digo de novo. A instituição não é importante. Jesus faz a sua igreja de onde quiser, quando quiser, como quiser. Numa esquina com 2 bêbados e uma pessoa como essa eu te falei, Ele suscita a igreja. Eu acredito que Deus é assim. Jesus estava no meio desses. Jesus, na verdade, se sentia melhor no meio desses do que no meio dos escribas, sacerdotes, doutores da lei, no sinédrio ou na sinagoga. Jesus ficava mais confortável no meio destes. E se ele ficava no meio desses confortavelmente, por que ele mudaria hoje? Você acha que ele mudou? Você acha que ele mudou sua forma de caminhar? Não. Ele continua o mesmo. Nós colocamos muitas coisas no meio, nós colocamos muitas coisas no caminho das pessoas. O reino de Deus é simples, adorar a Deus é simples, viver com Deus é simples. Nós só precisamos, como eu disse na sexta-feira, beba da tua própria cisterna, porque há uma fonte que foi colocada pelo Espírito de Deus dentro de você. Foram palavras colocadas dentro do teu coração, palavras semeadas dentro no teu espírito. Beba dessas coisas, e quando estiver diante do Senhor, cave uma nova cisterna. Nos dias de Abraão, os inimigos entulharam os poços de Abraão, mas a Bíblia diz que Isaac, ele foi lá e começou a desentulhar os poços,
que haviam sido entulhados nos dias de seu pai Abraão. E esses são dias em que talvez muitos aqui precisam começar a desentulhar poços. Tem coisa aí que não precisa haver aí. Tem coisas que estão sujando a sua água. Você está bebendo uma água suja, tem coisas sujas aí. Eu te digo, volte à simplicidade de Cristo, volte à simplicidade do Evangelho. Jesus, Paulo diz que está a um estender de mãos, Ele está a uma palavra que você possa falar. Jesus não está no templo, Jesus está a um estender de mão de qualquer um que procurar por Ele. Senhor, encontre nesses dias, nessa igreja, um povo disponível para adorar o Senhor, pessoas disponíveis para entrar, fechar a porta do quarto e dizer: Senhor, eu estou aqui. E sabe o que os verdadeiros adoradores estão falando para Deus? Deus, eu não quero um cargo, eu não quero uma função, eu não quero um título, eu não quero um lugar na igreja, eu não quero um microfone. Senhor, eu não quero que o meu nome seja conhecido, eu não quero ser famoso. Senhor, eu só quero adorar ao Senhor, eu só quero ministrar a Ti, Senhor. Esses são os verdadeiros adoradores. Eles não estão procurando por coisas, sabe? Os verdadeiros adoradores não estão subindo à sala do trono para dizer: Deus, eu quero uma casa maior, Deus, eu quero um carro novo do ano. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Se eu puder, eu posso trocar o meu carro, e eu quero trocar o meu carro. O Senhor se alegra e se agrada disso. Se você puder trocar sua casa e pegar uma maior, faça. O Senhor se alegra na prosperidade dos seus filhos. Mas acontece que o seu coração e o meu coração não deve estar nestas coisas. Você pode ter o que quiser, o Senhor ama que você prospere e cada vez fique melhor sua situação nessa terra. Mas você precisa sempre lembrar: você não é daqui, você é só um peregrino aqui. Sua moradia eterna não é aqui. Esse carro não subirá, essa moto não subirá, essa casa não subirá. Mas você precisa entender uma coisa: você precisa começar a guardar tesouros na eternidade, a fazer amigos com aquilo que Deus tem colocado na sua mão na terra. Você precisa olhar para o céu e começar a desejar estar lá o mais rápido possível, se habituar à eternidade, se habituar ao céu de uma forma que você vai começar a se sentir desconfortável na terra. Eu já vi relatos de homens que andaram com Deus, avivalistas, e eles eram pessoas que eles andavam desconfortáveis na terra. Eles descobriram: isso aqui não é para mim, não é o meu lugar, tem alguma coisa estranha, tem que ter um novo corpo. E nós sabemos: haverá um novo corpo. Tem que haver uma outra comida, e há uma outra comida. Tem que haver uma outra água, e há uma outra água. Há um tudo diferente para nós, e nós precisamos buscar essas coisas. Aí esse lugar, eu te digo que esse lugar, das pessoas que chegam nesse lugar, que eles começam a adorar a Deus de uma maneira verdadeira, eles começam a sair de lá, e quando o irmão chega e diz assim: fulano de tal falou isso de você, você não vai mais ficar irritado, você não vai mais ficar injuriado, não. Você vai falar assim: que pena dele, vamos orar por ele, ele está precisando do Senhor. Você se torna como Jesus, nada mais te afeta, nada mais te fere. As pessoas xingavam, cuspiam, batiam, e ele olhava e falava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqueles que andam com Jesus se tornam como ele. Estevão estava lá, sendo apedrejado, e ele olhou para os céus, o céu aberto, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O mundo saberá que Jesus é Jesus de verdade quando os filhos de Deus se manifestarem dessa maneira. Nada mais os afeta, nada mais os toca, nada mais os humilha, porque eles já se humilharam nos pés do Senhor.
nada mais os agride, porque eles mesmos esmurram a si mesmo todos os dias, como Paulo falou, e eu esmurro, eu dou socos em mim mesmo, na minha alma caída, no meu corpo carnal, eu me esmurro, para que Cristo cresça. Não vai precisar de ninguém falar que você é isso, é aquilo, você saberá e viverá humilhado nos pés do Senhor, sabendo que você é. Não precisa de outro te falar, você sabe quem você é. Não precisa um outro falar que você é isso ou aquilo. O Senhor já te mostrou com todo o amor e carinho que Ele sabe fazer, e você já chorou por aquilo. Esses são os filhos de Deus que vão se levantar nesses dias. Esses são os verdadeiros adoradores, que vão descer de lá e não vão fazer como Moisés, colocando um manto, um véu sobre seus rostos. Não, eles vão brilhar Jesus, eles vão resplandecer a glória de Deus, eles vão resplandecer, e as pessoas vão olhar e falar: eu quero também, eu preciso disso. Como que eu faço para ter isso? Há uma necessidade na terra. A terra está cheirando mal. Os habitantes dessa terra estão chorando. Os habitantes desse planeta estão depressivos. Suicídios estão acontecendo aos montes. E sabe por que estão acontecendo? Porque os filhos de Deus não se manifestam. Porque os filhos de Deus estão preocupados com muitas coisas que não são eternas. Estão preocupados com muitas coisas que não são adorar e chorar e se render nos pés do Senhor. Porque aqueles que deveriam ser a luz, manifestar a luz, seus olhos têm sido maus. Seus olhos têm procurado coisas na internet que não deveriam. Suas mãos têm pegado dinheiro de suborno que não deveriam pegar. Seus passos têm sido passos tortuosos para caminhos que não deveriam caminhar. E enquanto isso, como diz o escritor de um livro, o Salvador espera e o mundo carece. Como nós daremos uma resposta a essa sociedade que está caindo? Eu disse aqui que nós vamos começar novamente um trabalho em Campo Grande. E o Senhor falou uma frase no meu coração: há uma necessidade nessa cidade. Há uma terrível necessidade naquela cidade. Eu digo para vocês, e vocês sabem disso, há uma terrível necessidade em São José do Rio Preto. Tem uma igreja em cada esquina, mas eu não vejo Jesus em cada esquina. Tem uma placa em cada esquina, e eu não vejo uma igreja em cada esquina. Tem uma instituição com um nome em cada esquina, que diz, que fala, que canta de um Jesus, mas eu não consigo encontrar em Rio Preto, em Campo Grande, em São Paulo, ou onde for, eu não consigo encontrar um povo que o corresponda e que o represente, e isso me choca. E isso me traz uma responsabilidade, isso me tira o sorriso do rosto e me coloca lágrimas nos olhos, e é por causa disso que eu me coloco diante dele. Senhor, meus dias estão passando. Ontem eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 40, e num piscar de olhos eu vou ter 70. Senhor, e o que faremos em nossos dias? Sabe, eu não gosto da mensagem simplesmente fatalista do perdido. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele ama salvar. Eu creio que o Senhor, Ele vai até o último instante para salvar. Ele não precisa de mim, não precisa de você. O Senhor é grande e soberano. Eu não sei se eu disse aqui ou em outro lugar, mas um dia um amigo meu perdeu o irmão dele, e o irmão dele estava desviado dos caminhos do Senhor, e o irmão dele bateu o carro de frente. E a notícia que chegou a ele e a nós é que o irmão dele morreu na hora. Mas quem disse que ele morreu na hora? Quem disse que ele morreu na hora? E esse amigo meu ficou um pouco chocado, porque, cara, meu irmão morreu e foi para o inferno. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor, ele não estava como já esteve. Então, Deus é bom. Uma notícia chegou. Ele estava lá naquela cidade onde o irmão dele sofreu um acidente. E então no Facebook do irmão dele, na página do Face do irmão que morreu, uma pessoa colocou algo lá. E essa pessoa era uma pessoa que vinha no carro atrás. Houve o acidente e ela chegou
no instante. E essa moça era uma enfermeira cristã que conhecia Jesus. Então ela escreveu naquele Face que quando ela chegou, havia um jovem ali, e ele respirava muito lentamente, porque foi prensado o seu peito contra o painel do carro, e ele respirava os últimos suspiros. E aquela moça chegou e disse assim: meu amigo, Jesus ama você. E ele fez assim com a cabeça. Você quer entregar sua vida para Jesus? E ele fez assim com a cabeça. Você recebe Jesus agora na sua vida como teu Senhor e teu Salvador? E ele fez assim com a cabeça. E partiu para a eternidade. E a moça foi no Face e colocou aquilo que ela viu pelos documentos dele, o nome dele, procurou ele no Face e colocou lá. E quando o meu amigo viu aquilo, ele disse: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você enviou um anjo na hora e reconciliou o meu irmão contigo, e ainda fez esse anjo falar comigo, me fazer chegar essa notícia a mim. Então eu te digo uma coisa: eu e você não sabemos de nada. Eu e você não temos capacidade de nada. Você não sabe o Deus que você tem feito oração. Você não conhece o Deus que você tem feito oração. Você não sabe a capacidade do Deus o qual você tem dobrado seus joelhos. Ele é muito mais do que isso que nós temos vivido. Ele é muito maior do que isso que nós temos acreditado que Ele é. Ele é muito capaz além de fazer daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então eu sei que esse Deus, Ele vai até onde for preciso para salvar aquele que é dele. Nós não sabemos. A notícia é: morreu na hora. Mas quem disse que morreu na hora? Sabe os últimos segundos da vida de um ser humano. Então essa não é a questão. Não é a questão se estão morrendo muitas pessoas. A questão é que eu acredito que eu devo mais. Eu preciso fazer mais. Eu encontrei Jesus, Ele tem falado comigo, e eu preciso proporcionar que seja ampliado esse reino, esse governo, essa graça, essa glória. Sabe, de alguma maneira é isso. Não é que eu vou ajudar, eu não tenho condições de ajudar a Deus, mas eu quero ser uma ferramenta que Ele olhe para mim e fala: vamos fazer algo agora, meu filho, e eu vou fazer com Ele com alegria tudo que Ele desejar fazer. Então se coloque nesse lugar, se coloque nessa posição. Há mais para nós. Deus é maior do que isso que nós temos vivido. Deus é maior do que isso que nós temos acreditado. Ele quer ser maior na igreja da qual nós participamos. Ele não está preocupado com essas paredes, Ele não está preocupado com o nome, Ele está preocupado com o que você está fazendo com aquela cisterna que está jorrando água no seu coração, porque Ele disse que faria do seu interior jorrar rios de água viva. E se tem que jorrar para os outros, por que eu estou tão seco? Tem alguma coisa errada. Se Jesus disse que jorraria para os demais, por que eu estou vivendo tão seco? Então olhe para dentro do teu coração nessa noite de Santa Ceia. Procure alguma coisa dentro de você que te leve a um arrependimento mais verdadeiro, mais genuíno, que te leve a dobrar os joelhos de novo, que te leve a chorar de novo, que te leve a se comprometer mais com a obra de Deus, que te leve a se comprometer mais com a palavra de Deus, que te leve a se comprometer mais com aquele que comprou a sua vida com o próprio sangue. Deus está procurando por adoradores verdadeiros. Eu não sei você, eu me alegro porque o meu nome está lá. Ele está lá. Eu sei que eu vou para o céu. Agora eu vivo para gerar um sorriso nos lábios de Deus. Porque se Ele sorri sobre mim, eu tenho forças. Se Ele se alegra sobre mim, eu tenho forças. Então eu faço coisas que eu não poderia fazer por mim mesmo. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós temos necessidades, Pai.
Sabe, eu saio de Campo Grande e eu tenho sempre minhas anotações. Eu tenho umas 8 agendas de palavras que Deus fala comigo. Onde eu vou, meu costume, eu levo 2. E eu chego, eu olho, estou adorando, e eu lembro delas pela capa. Uma é preta, uma cinza, uma é azul, tem espiral, outra não. E o Espírito Santo sempre me fala, se essa, e eu levo. Mas já faz alguns anos que ele falou assim, vamos fazer diferente? Eu não quero que você fale a meu respeito. Eu preciso que você se torne uma boca pela qual eu possa falar. Muitos falam de mim, muitos falam do meu nome, muitos pregam a meu respeito, mas eu não quero mais isso. Eu estou procurando por pessoas que se tornem uma boca disponível, e eu vou falar através delas. Aí eu descobri que eu preciso apenas estar disponível. Minha responsabilidade aumentou, porque agora eu estou em xeque o tempo todo eu estou em xeque. Eu estou em xeque porque eu chego aqui e eu sinto um temor e um tremor por ser um mensageiro da parte de Deus. Isso é muito grande, isso é muito pesado. Eu olho para isso e o meu coração estremece. Quem sou eu para falar em nome de Deus? Quem sou eu para abrir a Bíblia e ser um porta-voz de Deus? Quem sou eu? Isso deveria nos causar um espanto muito grande. Quem somos nós? Mas ele olha e fala assim, não temas, eu sou contigo. Abra tua boca e eu vou enchê-la. E é isso que nós devemos ser. Não estou te dizendo que você deve começar assim, eu não comecei assim. Mas o Senhor é maravilhoso, que no caminho Ele vai nos dirigindo, vai nos mostrando. Hoje de manhã eu não sabia o que seria. No meio do louvor parou tudo e o Espírito Santo fez uma coisa maravilhosa. Não teve pregação de manhã. E eu fico feliz, porque cada vez que termina, eu me sinto um trabalhador recompensado. Senhor, obrigado, eu não mereço que você tenha feito isso. E eu cuido para não tocar nessa glória. Sabe, não adianta você bater no meu ombro e falar, nossa, como o culto foi bom. Como é bom quando você vem aqui. Eu te digo algo, eu não sou bom, Ele é bom. O Senhor é bom. Eu só sou apenas mais um, tão perdido quanto você, mas que sou achado todos os dias por aquele que me encontra. Ele me encontra nos caminhos da vida, e eu amo ser encontrado por Ele. Aí eu descobri que a melhor coisa é acordar de manhã e já começar, Senhor, 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 Jesus. Criança não é assim? Coloca ela para dormir no quarto ao lado, ela acorda, o que ela procura? A geladeira? Ela vai correndo encontrar o quê? O quarto do pai e da mãe. Mãe, pai, e se não achar? Chora, vai chorar. Eu descobri que eu preciso fazer isso. Eu acordo pela manhã, Senhor, Senhor, Jesus, Senhor, eu estou aqui, eu vou procurando Ele nos meus caminhos. E se tem uma coisa que Ele é fiel, é que Ele nos encontra. Ele sempre nos encontra. Às vezes você vai ouvir a voz dele falando, eu estou aqui, depois que você já deu um tropeção lá e você está falando, ô Senhor, veio tarde hoje, hein? Nossa, quase, foi por um pouco. Não tem problema não. Vem cá que eu vou passar um remédio no seu joelho. Vem cá que eu vou secar as suas lágrimas. Sobe no meu colo. Senhor, eu estou sujo, não tem problema não. Sou eu que te limpo. Eu vou te limpar de novo, porque você é meu. Porque você é meu. Senhor, mas você não viu quando eu estava naquele perigo? Eu vi, eu vejo tudo, eu sei tudo. Eu vi tudinho. Senhor, mas o inimigo chegou perto. Ele falou assim, eu vi, chegou perto, mas ele não vai te tocar. Você sempre vai sentir muito medo, porque você vai estar num vale de sombra e morte. Você vai sentir muito medo, mas nada vai tocar em você. Tudo que ele vai conseguir fazer é tentar colocar o medo, mas ele nunca vai tocar em você. Nossa, mas ele tocou meu corpo hoje. Mas quem disse que você é um corpo?
Quem disse que você é um corpo? Quem disse? Não, esse corpo eu saro, ele diz também. Pode deixar, eu saro. Eu estou cuidando de tudo, diz o Senhor. Às vezes eu estou pregando e o Senhor me disse sempre para fazer isso. Às vezes algumas coisas Ele me fala e eu já perguntei para Ele: Senhor, você quer que eu fale na sua pessoa, na terceira pessoa? Assim diz o Senhor. Ele falou: não, fale normal, porque o coração com fome e com sede, ele vai pescar, ele vai pegar. O Senhor, Ele é assim. Alguns, eles não vão entender, mas outros saberão que sou eu que estou falando. Então amanhã e segunda-feira, quando você acordar, abra seus olhos e diga: Jesus, Jesus, Senhor, Pai, onde o Senhor está? Senhor, vem ao teu jardim, desce, Senhor, quero te encontrar. E sabe o que vai acontecer? É impossível você não achá-lo, porque os loucos não erram, os imundos não chegam lá, mas os cegos acharão. Os que estão perdidos loucamente acharão. Como que você não vai achar? Você vai achar sim, você vai encontrar. Talvez você vai ter dificuldade com uma coisa. Talvez estou falando demais hoje, né, pastor Dali? Mas eu vou embora amanhã, me perdoa. Eu me lembro que, por isso que eu não gosto de me distrair, eu perco a linha. Eu me lembro que, talvez como o pastor Moacir falou, acho que é hora de acabar, a inspiração acabou. Aleluia. Se o Espírito Santo quiser falar, ele vai me fazer lembrar, senão é dele. Vamos colocar de pé. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor Eu acho interessante como Paulo o Senhor fez ele ir além. E ele teve o discernimento da ceia. E nós precisamos entender. Isso é uma lembrança, uma memória. Mas aqui existe mistério também. E o mistério é que muitos fracos e doentes, e talvez a igreja hoje como um todo, ela tem sido uma igreja de fracos e uma igreja de doentes, porque eles não estão olhando para a obra da cruz, eles não estão vivendo pela fé. E se você viver pelo sentido natural, se você viver pela sua alma, você sempre vai ser alguém fraco e alguém doente. Nós precisamos olhar para aquilo que aconteceu há 2000 anos naquela cruz e viver com uma fé naquela obra, e todos os dias trazer à memória aquilo que foi feito, consumado por nós. Porque o dia que você não fizer isso, você vai ser um fraco e um doente. De viver do pão de ontem, você não pode viver da revelação de ontem,
Você precisa viver das palavras que saem da boca do Senhor. Nós precisamos viver das palavras que saem da boca do Senhor. E viver da palavra que procede da boca do Senhor é aquilo que você vai fazer todo dia como um adorador lá. Mas eu queria ler o que Paulo diz em 1 Coríntios, a partir do versículo 23, 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. A ceia dos dias de Paulo era diferente da ceia do nosso dia. A maneira dele cear naqueles dias era diferente da nossa. Eles ceavam com comida mesmo. Eles ceavam com o cordeiro. Eles ceavam com carne. Eles ceavam com pão. Eles ceavam com comida. Eu creio que o Senhor, Ele não importa muito com o modo. O que o Espírito Santo importa é com o coração. E nós precisamos participar, comer e beber do pão e do cálice do Senhor com entendimento, trazendo sobre as nossas vidas a lembrança do que aconteceu lá, trazendo sobre nossas vidas a responsabilidade de alguém que foi redimido, resgatado, foi salvo. E nós precisamos entender que o nosso lugar no corpo, nosso chamado é estar no Senhor, honrá-lo com nossas vidas, honrar o Senhor com tudo que nós somos e temos. Eu não sei como te falar o que é de fato o indignamente na totalidade. Eu acho que não tem quem possa falar. Alguns dizem assim: não, se não for batizado não pode tomar. Não, se não for membro da igreja registrado não pode tomar. Eu te digo uma coisa: existem pessoas batizadas, membros da igreja, e que, se for olhar, eles não teriam condições de tomar. Eles não têm vida que condiz com a obra do Calvário. As obras não correspondem com a mensagem que eles professam. Mas eu entendo que qualquer momento, que qualquer um, seja quem for, entende que Jesus morreu naquela cruz, derramou o sangue para nos comprar e nos salvar. E se no coração há arrependimento, quem pode impedi-lo de participar de Jesus? A igreja se acha detentora dos direitos de Jesus, e nós não somos. Jesus é de todos. Quando eu encontro um perdido e ele começa a fazer algumas perguntas difíceis, me olhando como um pastor, eu sempre digo assim: não faça muitas perguntas, que eu não tenho todas elas para te dar.
mas eu sempre digo para elas: Jesus que é meu, é seu. O Jesus que está a um estender de mãos de mim, está de você. Ele é seu. E eu digo sempre para essas pessoas: se você estiver dirigindo o seu carro, quando você se lembra de Deus de alguma maneira, a sensação que você tem não é de que Ele está disponível e te ouvindo. Jesus é tão pessoal que nós estamos aqui nessa noite, não sei em quantas pessoas, mas para cada um de nós aqui, parece que quando você pensa algo, Jesus está falando com você, porque Ele é seu. Jesus é particularmente de cada um, e isso é maravilhoso. Isso. Então, nós vamos participar do pão, vamos participar do cálice. Eu quero que, não sei como é o costume, se alguém vem ou fazem filas e pega.